Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos, ou bom dia para aqueles que estiverem vendo esse vídeo em outro horário. Estamos aqui de volta para trazer mais um capítulo para vocês desse livro aqui, Mediunidade e Sintonia. Hoje nós vamos falar sobre uma mediunidade muito peculiar, que é a mediunidade de cura. E o Emmanuel traz um capítulo cheio de recomendações aqui para aqueles que militam nesse ramo da mediunidade e precisam tomar uma série de precauções para que tenham sucesso nessa atividade, tá certo? Lembrando antes que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, dedicado exclusivamente à divulgação dos temas da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e temas espiritualistas que estejam correlacionados a esses dois primeiros temas. Tá certo? Nós estamos estudando aqui o tema da mediunidade, né? Então, esse livro tem 20 capítulos, nós já estamos no 18º, estamos por terminar esse livro e tenho certeza que aqueles que estão acompanhando devem estar usufruindo desses conhecimentos que o Emmanuel gentilmente nos trouxe através da mediunidade, né, não menos importante do nosso querido Chico Xavier, tá bom? Então vamos lá ao nosso conteúdo de hoje, sem mais delongas. Então, como eu falei, aqui nós vamos falar sobre a faculdade de curar, capítulo 18, tá bom? Então o Emmanuel começa dizendo o seguinte: a faculdade de curar, para manter-se íntegra, não deve permanecer precavida tão somente contra o pagamento em dinheiro amoedado. Ou seja, o pagamento em dinheiro amoedado é a primeira coisa que o médium tem que evitar. E aqui, moeda é qualquer coisa que você receba. O Chico não recebia nada, nenhum relógio, nenhum presentinho. E se alguém insistia muito em dar uma coisa para ele, ele enfiava no bolso esquerdo. Quando chegava a próxima pessoa, que está normalmente carente ou alguma coisa, ele tirava e entregava lá do bolso direito em diante e pronto, né? Não ficava com nada. Então eu estou falando da mediunidade de maneira geral. Mas a mediunidade de cura é aquela que as pessoas se sentem, vamos dizer assim, na obrigação de querer contribuir com o médium por uma cura. Acontece que a cura não é feita tão exclusivamente pelo médium, é feito pelos espíritos. E nós temos aí exemplos de médiuns curadores como Eurípides Barçanufo, o Arigó e muitos outros, né, que trouxeram através de espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes ou como o Dr. Fritz, que incorporava no Arigó, e depois em outros médiuns, né, na sequência. Então, a faculdade de curar não é do médium. O médium doa recursos medianímicos, ectoplasma muitas vezes, mas quem está fazendo a cirurgia ou a cura é o espírito, né? Então, não tem sentido que o médium receba qualquer recurso amoedado. Mas olha bem, o Emmanuel vai mais longe. Então ele disse assim: tão somente o pagamento do dinheiro amoedado, porque tem mais coisas. Olha bem, ele vem aqui e fala assim: há outras gratificações negativas que lhe cabe renunciar, a fim de que não seja corroída por paixões arrazoadas que começam nos primeiros sinais de personalismo excessivo. Então, ele está dizendo assim: olha, não receber nada é o básico. Agora, tem outras gratificações negativas, que ele vai mencionar aqui em seguida, que tem que ser evitada para que o médium não tropece, não caia no caminho, né, com base no quê? No egoísmo, na vaidade, muitas vezes, né? Então, são coisas sutis que vão cercando o médium e ele precisa se precaver disso daí. É isso que o Emmanuel está nos falando. Quais são? Ele diz: imprescindível saber olvidar, esquecer, né, o vinho venenoso da bajulação. Então começa com a bajulação.
Depois a propaganda jactanciosa, aquela propaganda que, né, torna a pessoa super importante, né? Como se fosse melhor que todo mundo, né? O perigoso elixir da lisonja, que é muito perigoso também, que é aqueles amigos, né, que às vezes no intuito até positivo de dizer que você está fazendo um bom trabalho, começa a lisonjear, daqui a pouco seu ego está lá desse tamanho e a vaidade foi lá para cima e pronto, você já entrou em terreno pantanoso, terreno minado, né? E a aprovação alheia como paga espiritual, não tem que esperar a aprovação de ninguém. O trabalho é entre ele, aquele que vai ser curado, e o plano espiritual. E o plano espiritual é quem dirige esse trabalho. É quem fornece os recursos, na verdade, da medicina espiritual para a realização das curas. O médium, como o nome diz, é um simples intermediário. Tá certo? É um intermediário especializado? Sim, é um especializado, mas continua sendo um especializado, tá? Então ele diz, quem se proponha a auxiliar aos enfermos, há que saber respirar no convívio da humildade sincera, equilibrando-se a cada instante na determinação de servir. Então a pessoa tem que se conscientizar de que tudo aquilo que ela está fazendo não pertence a ela, pertence ao mundo espiritual. Então tem que ser humilde, tem que saber aceitar aquele dom que Deus está lhe dando como um acréscimo de misericórdia na tarefa de servir e não de se vangloriar, né, indevidamente. Então é isso que ele está dizendo. E ele fala a cada instante, porque as trevas que buscam derrubar esse tipo de medianeiro, né, de médium, estão aí prontas para elevar o orgulho e a vaidade das criaturas humanas, né? Então ele fala assim: para curar é preciso trazer o coração por vaso transbordante de amor. E quem realmente ama não encontra ensejo de reclamar. Olhem bem, vaso transbordante de amor. Não é um vaso com pouco amor, é um vaso com muito amor, né? Porque vai enfrentar muitas situações difíceis, né? Nós nos lembramos aqui do nosso querido Frei Fabiano de Cristo, que quando estava lá no Mosteiro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, curou muitas e muitas pessoas com água fluídica. O que é água fluídica? Ele não tinha remédio, dormia muitas e muitas noites ao lado da cama de enfermos, que em geral eram pessoas que estavam em situação de miséria ou escravos fugidos que tinham buscado abrigo ali no convento de Santo Antônio, né? E os frades acolhiam aquelas criaturas que estavam deserdadas da sorte. E muitos vinham com doenças, com uma série de doenças mesmo, enfermidades de todo tipo. Então passava lá de vez em quando um médico lá, né, dentre os frades, mas não tinha outro recurso a não ser aqueles que estavam à mão ali. O que Fabiano de Cristo fazia? Sentava ao lado da cama daquele doente, colocava um copo de água, fazia uma prece para Jesus e ia dando aquela água para aquele doente. Muitos e muitos enfermos foram curados, a ponto do médico do convento que passava por ali, né, da ordem, né, franciscana, né, perguntar, mas olha, você está dando algum tipo de remédio para eles? Porque eles estão se curando. Eu falei, não, eu só faço uma prece, eu dou água para eles, nada mais. Mas não era uma água qualquer, era uma água carregada de eflúvios espirituais da espiritualidade para curar aquele doente. Então isso realmente fez com que muitos doentes, pobres, escravos, pessoas em condição de miséria, fossem por ele ajudados. Mas ele não descansava.
Ele ficava ao pé do leito da criatura até que ela melhorasse. E foram muitos e muitos casos. Então nós nos lembramos dele aí. Então você veja o que é um vaso transbordante de amor. É isso, né? Então quem realmente ama não encontra ensejo de reclamar. Não tem que reclamar. Compreendendo as nossas responsabilidades com o divino médico, se queres efetivamente curar, né, se a pessoa está buscando esse gênero de mediunidade, cala-te, aprende, trabalha honrando a posição de servidor de todos a que Jesus te conduziu. Então seja o último a reclamar, o primeiro a trabalhar, né? Em silêncio, com humildade, aprendendo a cada dia. Essa é a fórmula de Jesus, que é o nosso divino médico, né? Então o Emmanuel continua: auxilia aos ricos e aos pobres, como quem sabe que fartura excessiva ou carência asfixiante são igualmente enfermidades que nos compete socorrer. Ou seja, no excesso do dinheiro ou na falta dele, todas as criaturas são dignas da nossa piedade, do nosso amor, principalmente no ramo da cura, certo? Não há que pensar em posição social do doente numa hora dessa, né? Ele continua: ampara aos amigos e aos adversários. Olha que interessante. Ampara os amigos e os adversários, aos alegres e aos tristes, aos melhores e aos menos bons. Ele não chama de ruim, aos menos bons, como quem compreende na terra a valiosa oficina de reajuste e elevação. E é o que a terra é. A terra é uma escola, um hospital, um local onde nossas almas estão vindo aqui para aprender, né? Por isso ele chama de oficina do quê? De reajuste e de elevação, para que possamos no futuro, quem sabe, né, podemos galgar níveis espirituais mais altos, né? Então, esse, digamos, encargo da mediunidade de cura é um dos mais difíceis. Exige muita abnegação, muito cuidado, porque vão aparecer ofertas de todo tipo. Então, existem casos que eu não vou mencionar aqui, de pessoas que efetivamente faziam a cura, mas se perderam. Se perderam muitas vezes no abuso do sexo, no abuso do dinheiro e outras qualidades inferiores que infelizmente a pessoa tropeçou e caiu e que vai se arrepender mais tarde, né? Então é assim que a vida funciona. Reconheçamos que toda a honra pertence ao Senhor, de quem não passamos de apagados e imperfeitos servidores. Se a gente tiver isso em mente, né, que todo esse dom pertence ao Senhor, a Deus, nós vamos trabalhar com mais humildade. E sabe por que pertence a Deus? Porque Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Você pode ter a mediunidade mais avançada do mundo, mas se Deus decidir cortar, você fica sem nenhuma mediunidade, né? Sem nenhuma. Porque o plano espiritual simplesmente corta a transmissão mediúnica e acabou, né? Então não pertence a você. Não é uma coisa que você pode dizer é minha. Não é. É de Deus. Deus é que nos dá, por acréscimo de misericórdia. Então ele diz assim, para terminar, né? Não te afastes da dependência do eterno benfeitor, e movimentando os próprios recursos a benefício dos que te cercam, guardemos a certeza de que, curando, seremos curados por nossa vez. Olha bem, curando, seremos curados por nossa vez, soerguendo-nos, enfim, para a vitória real do Espírito, em cuja luz os monstros da penúria e da vaidade, da ignorância e do orgulho não mais nos conseguirão alcançar. Tá vendo? Então, quando a gente conseguir se sobrepujar a essas inferioridades e fazer um trabalho nas linhas do nosso eterno benfeitor, que é Jesus, nós estaremos imunes a todos esses monstros, como ele chamou,
da penúria, da vaidade, da ignorância e do orgulho, que não mais poderão nos alcançar, porque teremos construído dentro de nós a humildade, a abnegação, a paciência e, no fim, aquilo que falamos já, a certeza de que todos os dons pertencem a Deus. Tá bom? Fiquem com Deus, boa semana. Não esqueçam aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe mais relevância e a plataforma possa apresentar para mais e mais pessoas. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Até a próxima semana.